retorno. O Morazado falou que a transmissão tá boa. Que bom, estamos aí já com um grupo bacana de 21 irmãos conectados. Vamos lá, continue compartilhando o link. Aproveite esse momento agora, mande um comentário aí para os irmãos da igreja. É gostoso poder ver os irmãos saudando uns aos outros, né? Bem, irmãos, vamos lá. Temos um grupo bom já de 20 irmãos conectados. Mais uma vez, aqueles que chegaram agora, bom dia, graça e paz. Vamos dar início ao nosso encontro aqui virtual, semana devocional da PIB. Amados irmãos, nós sabemos que é muito importante a Igreja do Senhor ela manter em comunhão, mesmo que seja utilizando esses meios que temos atualmente, né? As mídias sociais, utilizando os aplicativos. Não fique sozinho. Eu quero convidá-lo se porventura você está se sentindo só, entre em contato, comunique-se, porque precisamos aí um fortalecer o outro. Vamos dar início ao nosso encontro aqui, devocional da PIB, orando ao Senhor, agradecendo a Deus por mais um dia, pela noite de sono que Ele nos deu, esse dia que inicia a nova semana. Hoje nós estamos, salvo engano, no 12º dia, em que nós suspendemos todas as atividades ministeriais, coletivas que a igreja ela proporciona, mas permanecemos aí nos encontrando virtualmente, ok? Então vamos nesse momento orar. Quero convidá-lo a fechar os seus olhos, vamos falar com o nosso Deus, com o nosso Pai, agradecendo a Ele pelas bênçãos recebidas, pelo seu amor e seu cuidado. Vamos orar. Pai de amor, nós queremos, ó Deus, iniciar esse dia aqui reunidos, ó Pai, de forma online, Senhor Deus, para glorificar e exaltar o teu santo e precioso nome. Senhor Deus, nós queremos te agradecer, ó Pai, pela noite de sono que o Senhor nos deu, um novo dia de vida, por tuas misericórdias se renovarem sobre nossas vidas, nossas famílias. Ó Deus querido, queremos entregar ao Senhor em tuas mãos esse novo dia, essa nova semana que hoje se inicia, ó Pai. Conduza-nos, ó Deus. Te pedimos, Senhor Deus, continue nos guardando, nos livrando de todo mal, dando-nos, ó Deus, a sabedoria necessária para toda e qualquer situação que venhamos, ó Deus, ter que lidar. Obrigado por tua bondade, obrigado por o Senhor nos dar, ó Deus amado, no tempo de hoje, as tecnologias, ó Pai, que nos permitem, Senhor Deus, embora estejamos em nossas casas, mas estarmos juntos conectados. Nós te louvamos e bendizemos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Vamos lá, irmãos. Eu quero mais uma vez lembrá-los, né? Amanhã é um dia em que nós iniciaremos aquilo que eu falei na quarta-feira, os irmãos estão lembrados, né? Juntos em oração pelo Brasil. A Junta de Missões, aliás, não a Junta de Missões Nacionais, mas a Convenção Batista Brasileira, ela está trazendo uma mobilização, né, para que não somente os batistas brasileiros, mas todos aqueles que professam a fé, a esperança em Cristo Jesus como único suficiente Salvador, estejamos unidos, intercedendo, clamando a Deus pelo nosso país. Precisamos permanentemente estar rogando ao Senhor por nossa nação, intercedendo por nossa nação, não somente pela nossa nação, mas também pelo mundo. Os irmãos têm acompanhado as informações, têm sido veiculadas, e nós, como povo de Deus, precisamos realmente estarmos unidos, orando, ok? Então isso é muito importante. Amanhã eu vou passando as informações que a Junta for disponibilizando, né? Estou entrando em contato com eles, procurando nos canais da nossa convenção, para compartilhar com os irmãos. A proposta é que toda a nação ela possa o dia inteiro de oração amanhã, no dia 30, ok? Então, o que eles disponibilizaram para a gente é que teremos 144 períodos de 10 minutos de oração.
né? Então, com motivos de oração específicos, né, sobre várias questões relacionadas ao momento desafiador que nós atravessamos. Então, eu quero pedir a todos os irmãos que você separe, faça parte de algum desses períodos, são períodos curtos, né, de 10 minutos, que você possa, algum desses períodos, estar aí mobilizado, participando das orações que estivermos compartilhando, ok? Então, à medida que eu tiver mais informações, eu passarei aos irmãos, para que os irmãos possam fazer parte disso. É muito importante, queridos, nós continuarmos clamando ao Senhor. Os irmãos têm recebido pelo Facebook, pelo WhatsApp, os motivos de orações diários que temos disponibilizado. Os irmãos viram que hoje eu repeti o motivo de oração que apresentamos domingo passado. Todo domingo nós estamos conclamando a igreja a orarmos por despertamento da membresia da igreja na valorização e na participação dos cultos dominicais às 9 horas da manhã e 19 horas. Nós nunca passamos por uma situação semelhante a essa, não é? Nunca tivemos na história da primeira igreja batista em Pompeia, de organização, que suspender os cultos em razão de uma pandemia. É a primeira vez que a nossa igreja passa por isso e talvez a grande maioria das demais igrejas, a não ser aquelas que sejam centenárias, que enfrentaram a gripe espanhola na década de 20 do século 20, né? Então, amados irmãos, que lições nós podemos tirar nesse momento em que somos impedidos de estarmos reunidos juntos como igreja? E aqui uma reflexão muito importante sobre isso, porque você tem tido acesso todos os domingos pela manhã, 9 horas e 9 horas, para participar do culto, e nem sempre vemos um comprometimento, uma participação assídua dos membros da nossa igreja. Nós somos uma igreja com 170 membros, muitas das vezes temos um número bastante reduzido, e esse momento agora é um momento para nós pararmos e refletirmos sobre o que realmente damos prioridade na nossa vida, não é? Agora pela manhã nós deveríamos estar juntos, reunidos, prestando culto a Deus, lá no salão, lá no templo, que dedicamos para o culto ao Senhor, e somos impedidos por uma questão de prudência, de precaução. Então eu quero pedir ao irmão sobre isso, que você possa, nessa manhã, nesse dia, nesses dias agora que ainda estamos com as nossas atividades presenciais e coletivas suspensas, refletir sobre o que realmente é importante na sua vida, não é? Então, que nós possamos aí, com a retomada dos cultos, quando ela houver, ter uma participação mais significativa, uma participação mais robusta dos irmãos, porque é muito importante, irmãos. A igreja do Senhor Jesus, ela é caracterizada pela comunhão fraternal, não é? Nós reconhecemos isso de uma forma muito clara naquilo que a palavra de Deus nos traz. Eu tenho sentido muita falta de estar com os irmãos presencialmente, de poder abraçar, de poder apertar a mão, de podermos olhar nos olhos dos outros e sorrirmos ou chorarmos juntos. Isso faz muita falta, mas é um momento que Deus está dando à igreja para que ela possa realmente rever, repensar as suas prioridades, né? Então, que nós possamos aí, na retomada dos cultos, quando houver, os irmãos sabem que o Conselho Diretor da Igreja suspendeu as atividades até o dia 8 de abril. Quando chegarmos nessa data, a gente vai, novamente, o Conselho vai se reunir virtualmente. Vamos ver quais são as orientações que o Ministério da Saúde está dando, se devemos ou não devemos voltar a nos reunir, mas, a princípio, todas as atividades estão suspensas, como já sabido por todos. Nós não queremos, como igreja, agir com imprudência e com isso resultar no contágio desse vírus, que sabemos que a taxa de letalidade é baixa, no entanto, a de contaminação é altíssima, não é? E precisamos realmente ter todo o cuidado e toda a prudência. Então, eu quero pedir aos irmãos quanto a isso. Vamos, amados irmãos, orarmos por esse despertamento. Nós precisamos clamar ao Senhor: Senhor, vivifica a sua igreja. Deus, converta o nosso coração a Ti, nos converteremos ao Senhor. Que você possa
fazer isso em sua casa, que você possa, nas suas devocionais, no seu momento a sós com Deus, em família, orar ao Senhor pedindo por esse despertamento da membresia. Como já disse, estou repetindo, somos uma igreja com 170 membros, né, e não podemos nos contentar com uma participação tão ínfima da membresia nos cultos. Precisamos, quando retomar as atividades, retomar com uma participação mais significativa e mais valorosa de todos, ok? Então vamos orar por isso. Eu quero convidá-lo agora a fechar seus olhos. Vamos falar com o nosso Pai. Se você reconhece que muitas vezes não priorizou, não valorizou o momento de estarmos juntos em culto ao Senhor, é o momento agora de você pedir perdão a Deus também, é o momento de você admitir isso diante da presença do Senhor e estabelecer um propósito em seu coração, de nessa retomada, quando ela houver, poder de fato ser um membro comprometido, assíduo, participativo, praticando os 5 propósitos, praticando as 7 marcas para a glória de Deus. Amém? Vamos orar então. Ó Pai, nós queremos, Senhor Deus, apresentar a Ti esse motivo de oração do dia de hoje, em que, ó Pai, mediante esse contexto que somos impedidos, ó Deus, de estarmos reunidos presencialmente, prestando culto ao Senhor, reconhecemos, ó Pai amado, o quanto que muitas vezes, ó Deus, nós não valorizamos, nós não priorizamos, nós deixamos em segundo, em terceiro, em quarto plano, Senhor Deus, a comunhão fraternal, a estarmos juntos, reunidos, prestando culto ao Senhor. Por isso, ó Deus, queremos Te pedir perdão de nossos pecados. Perdoa-nos, ó Pai, quando nós priorizamos, ó Deus, uma festa secular, quando nós priorizamos, ó Pai, o encontro que não era o encontro da Sua igreja, para, ó Deus amado, estar usando do horário, do momento do culto ao Senhor para coisas que são terrenas, ó Deus. Perdoa-nos por isso, Senhor. Ó Pai amado, que haja um despertamento da membresia da igreja, ó Deus, que haja quebrantamento, que haja arrependimento, que haja, Senhor Deus, confissão de pecados, ó Pai, que haja, ó Pai, uma determinação em valorizar, ó Deus amado, a comunhão fraternal, estarmos juntos, ó Deus, prestando culto ao Senhor. Lhe rogo e lhe peço por isso, Deus. Tu conheces, ó Pai, o coração, Tu sabes, ó Pai, o que cada membro da igreja tem passado, Senhor Deus, e que haja em nós, para o louvor da Tua glória, um despertamento que só o Senhor pode fazer. Nós suplicamos a Ti, ó Pai, tem misericórdia de nossos pecados. Ó Pai, perdoa os nossos pecados, tem misericórdia de nossas vidas. Ó Pai amado, confiando no perdão de nossos pecados, ó Deus, como a Tua palavra nos diz, se nós confessarmos nossos pecados, Tu és fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados, livrar de toda injustiça. Assim, ó Pai amado, nós oramos ao Senhor, agradecemos, porque cremos e sabemos que Jesus Cristo, a Tua destra, Pai, intercede por nós. Ó Deus, em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém. Amém, meus irmãos? Então vamos lá, vamos continuar orando, né, nesse propósito, que você possa ir, quando nós retomarmos as nossas atividades, possamos contar com a Sua presença de uma forma mais assídua, ok? Que bom, estamos aí com 27 membros conectados, 27 irmãos. Posso ver aqui o Emerson, a Terezinha também. Terezinha, seja bem-vinda, está aqui conosco. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. A Cida Quinelato, o Elcio, olha que coisa boa, irmãos. O Fernando, a Ana, a Sandra, que coisa boa, né? A Raquel. É muito bom poder ver os irmãos aí conectados. Isso é importante porque é a forma como nós estamos encontrando hoje para fomentar e fortalecer a nossa comunhão fraternal online, né? Embora é mais um compartilhar mesmo, né? Porque não é igual, né, irmãos? Vamos lá. Vamos prosseguir. Eu quero, nesse momento, convidar os irmãos a abrirmos nossas Bíblias lá no Evangelho de Mateus. Como os irmãos todos sabem, nós estamos nesse período trabalhando sobre as 7 palavras de Jesus na cruz, ok?
Nós estamos hoje na quarta palavra de Jesus na cruz e quero convidá-los a abrir a sua Bíblia lá no Evangelho de Mateus, capítulo 27. Evangelho de Mateus, capítulo 27. Hoje, a palavra de hoje é uma palavra de identificação, ok? É o que nós veremos hoje, agora, nesse momento. E até aqui nós já vimos 3 palavras de Jesus na cruz. E hoje vamos ver essa quarta palavra. Vamos, mais uma vez, orar ao Senhor, pedir que Ele fale aos nossos corações e após a oração leremos o texto e vamos compartilhar a mensagem. Senhor, mais uma vez, Pai, agora estamos diante da Tua palavra, que é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E, ó Deus amado, ela penetra no mais profundo do nosso ser, ela é apta para discernir as intenções, pensamentos do coração humano. Ó Deus, que a palavra do Senhor venha para escutar, ó Deus amado, o mais íntimo de nosso ser, trazendo aquilo que o Senhor deseja trazer, de modo que tenhamos uma fé bíblica, uma fé sadia, de modo, Deus, que nesse momento a nossa esperança, ó Deus, no Teu Evangelho seja mais uma manhã fortalecida, ó Pai. Obrigado pelo Teu amor, obrigado pelo perdão de nossos pecados, obrigado pela vida eterna que o Senhor nos dá em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, que oramos. Amém. Vamos lá, irmãos. Mateus capítulo 27, versículo 45 a 47. Mateus 27, 45 até 46, melhor dizendo. A palavra de Deus diz assim: E houve trevas sobre toda a terra, desde a hora 6ª até a hora 9ª. Por volta da hora 9ª, Jesus bradou em alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparastes? A quinta palavra de Jesus na cruz a quarta palavra de Jesus na cruz é: Deus meu, por que me desamparastes? Quando nós já vimos, irmãos, no momento de grande agonia, de grande dor, no momento em que as últimas palavras do Senhor Jesus são proferidas, no momento de morte, de angústia, o Senhor Jesus trouxe palavras de vida. Essas palavras de vida diante da morte, elas são imprescindíveis para a nossa caminhada em todo e qualquer tempo. É impressionante notarmos nessa manhã que o Senhor Jesus, ele fala: Deus meu, por que me desamparastes? Quando nós olhamos para esse contexto, quando nós olhamos para o ministério de Jesus, a igreja ela tem acompanhado a série expositiva no Evangelho de Marcos, e nós temos aprendido o quanto que o Senhor Jesus, ele nunca ocultou que sofreria de forma horrenda para salvar pecadores. Nós temos visto isso de maneira muito clara na exposição do Evangelho de Marcos. E o Senhor Jesus, em vários momentos do seu ministério público, ele deixou isso muito claro para os discípulos. Lá em Marcos 8:31, nós já estudamos esse texto, então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciões, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, fosse morto. Enquanto Jesus realizou o seu ministério, ele sabia e ele previu, ele preparou seus discípulos para esse momento que nós estamos lidando agora, que é o momento da crucificação. O Senhor Jesus, ele fala que o seu sofrimento seria inigualável. Lá no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 38, mais uma vez, mas Jesus lhes disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo que eu sou batizado? Aqui também o Senhor Jesus está falando sobre o sofrimento que viria nesse momento em que ele está na cruz, sendo crucificado. Lá em Marcos, capítulo 9, 31, também o Senhor Jesus, ele fala o seguinte: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e o matarão, mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. O que nós temos que compreender, irmãos, é que a morte de Jesus
ela foi determinada por Deus antes da fundação do mundo. Antes de Deus criar os céus e terra, antes de Deus nos criar, lá na fundação do mundo, lá na eternidade, Ele já havia estabelecido que o Senhor Jesus Cristo haveria de sofrer para redimir o seu povo. Mateus capítulo 26, 38 fala: a minha alma está profundamente triste até a morte. Então, quando nós olhamos para esses momentos finais de Jesus, desde o momento em que ele é entregue nas mãos dos soldados, ali no Getsemane, no jardim do Getsemane, quando ele está preparando-se para ser entregue, nós sabemos o quanto que o Senhor Jesus ele sofreu angústias profundas, não é? Quando Jesus ele está então na cruz, ali expiando o pecado, ele clama, ele diz, Marcos 15, 34 fala, Jesus falando em aramaico, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Em Mateus 27, 46, que nós lemos agora há pouco, em hebraico é Eli, Eli, lama sabachthani. Queridos, Jesus ele fala, Deus meu, por que me desamparaste? Muitas vezes, quando nós pensamos na morte de Jesus na cruz, nós nos atentamos mais a questões relativas ao sofrimento que nós sofremos, não é? Nós pensamos na dor física, sem dúvida alguma, a dor física que Jesus sofreu, ela é incomensurável. Eu nunca sofri e nunca sofrerei a dor que Jesus sofreu na cruz, falando de dor física. Também eu tenho certeza que você nunca sofreu e nunca vai sofrer. A dor psicológica que Jesus sofreu na cruz, não somente a dor física, mas é a dor da rejeição, a dor de todo aquele contexto de injustiça que ele sofreu ali. É uma dor incomensurável, nunca sofri nem vou sofrer. Por mais que algumas vezes eu possa me sentir abandonado, eu possa me sentir de fato angustiado na alma, mas não chega nem perto. É a dor da traição, né? Jesus Cristo ele sofre essa dor física, psicológica, essa dor da traição, a dor emocional. Mas, amados irmãos, o que é mais grave em tudo o que Jesus sofreu por nós na cruz, para redimir o seu povo, é a dor da punição, é a dor do derramamento da ira de um Deus todo-poderoso e santo sobre o seu único Filho. E muitas vezes nós não levamos em consideração aquilo que foi pior. Nós simplesmente damos mais ênfase àquilo que conseguimos perceber e desprezamos ou então não temos a consciência do sofrimento de Jesus Cristo quando na cruz, durante o período de 3 horas, a ira de Deus totalmente santo, totalmente poderoso, é derramada sobre o seu Filho. Quando Jesus ele brada na cruz, quando Jesus ele fala, Deus meu, por que me desamparastes? O desamparo não é ficar sozinho, irmãos, é muito pior do que isso. É muito mais do que se sentir ali rejeitado. Não, não é isso, é muito mais grave. É a punição contra o pecado. É a ira de Deus Pai sendo derramada de maneira copiosa, abundante, absoluta sobre o Senhor Jesus. E Jesus, então, ali ele se sente desamparado porque ele está sofrendo o que eu e você deveria sofrer. Nós não vamos sofrer porque Deus já derramou essa ira sobre Jesus. Pense um pouco sobre isso, não é? Quando nós nos deparamos com essa realidade, será que nós amamos a Jesus como devemos amar, irmãos? Será que o nosso compromisso com o Senhor está ao ponto de darmos a nossa vida por Jesus? Às vezes eu fico pensativo nisso e se as nossas atitudes fossem a resposta, muitas das vezes nós poderíamos falar seguramente que não, não é? Então, o que nós podemos encontrar e perceber, e a palavra de hoje é uma palavra de identificação, é que em
todo o seu ministério, Jesus ele se identificou com o sofrimento humano. Tanto é que, como já disse, João Marcos, ele apresenta Jesus como servo sofredor. Então, ao longo de tudo que Jesus realizou nos seus 3 anos de ministério, ele identificou-se com todo e qualquer tipo de sofrimento humano. E é impressionante isso porque quando o apóstolo Paulo fala sobre a pessoa de Jesus, sobre o seu esvaziamento, deixando a sua realeza, a sua glória, a sua majestade, mas não se esvaziando como Deus, porque ele permaneceu 100% Deus. Jesus ele é 100% homem, 100% Deus. Lá em Filipenses 2, 5 a 8 fala assim, o apóstolo Paulo: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até morte e morte de cruz. Aqui o apóstolo Paulo está mostrando exatamente esse esvaziamento de Cristo e ele morrendo, sofrendo de uma forma humilhante na cruz, ali o seu estado de humilhação muito claramente colocado. O Jesus, quando ele entrou entre nós, né, quando ele esteve aqui na terra, em incontáveis situações, ele vai corrigindo, ele vai contrapondo-se, ele vai mostrando o seu grande amor, a sua grande misericórdia. Outro exemplo que nós podemos usar lá no Evangelho de Lucas, quando Jesus ele está apresentando que ele não é somente um homem, mas ele também é Deus. Quando Jesus ele volta para o homem enfermo, ele diz o seguinte ao paralítico, né? Lucas capítulo 5, versículo 20. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E é exatamente isso, uma ironia. Jesus ele está diante aquele paralítico, diante da liderança religiosa, e ele, de fato, de verdade, ele mostra que ele é Deus, ele está perdoando um pecado daquele paralítico, não é? E ele fala no versículo 23, qual é mais fácil dizer, estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente se levantou diante deles e tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa glorificando a Deus. O que eu quero compartilhar com os irmãos aqui, mostrando esses textos do ministério de Jesus, é que nós reconheçamos que ao longo de todo o ministério, Jesus se identificou com a condição humana, não é? Jesus, ele mostrou o seu grande amor, sua graça, sua misericórdia. Jesus, ele mostrou para que ele veio. Ele veio para perdão de pecados, ele veio para redimir o seu povo. Irmãos, nós temos que ter consciência disso. Jesus ele se identificou com as nossas necessidades, ele se identificou com as nossas dores. Jesus, ele, como Deus Todo-Poderoso, tornou-se homem. Não é? Então, nós tivemos em todo o ministério de Jesus, toda a revelação bíblica, esse amor de Deus por nós. E como ser humano, Jesus ele foi movido pelo seu grande amor e a sua ação, ela surpreendia a todos. Por isso que todos ficavam atônitos. Lucas 5:26 mostra exatamente isso. Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus e, possuídos de temor, diziam, hoje vimos prodígios. É muito importante nós estarmos, então, atentos a tudo que a palavra do Senhor tem nos mostrado. Então, o que nós temos aqui, até então? Que na cruz, nós vemos a maior identificação do Senhor Jesus com a humanidade. Foi na cruz, de fato, que Jesus levou sobre si os nossos pecados. Foi na cruz, de fato, que Jesus se tornou maldito em nosso lugar. Foi na cruz, de fato, que Jesus morreu em nosso lugar. Foi na cruz, de fato, que Jesus se identificou comigo e com você.
Nós precisamos realmente voltarmos nossos olhos para Cristo Jesus, e quando nós ouvimos o Evangelho, nós somos atraídos ao Senhor Jesus e reconhecemos a obra que Ele fez para que recebêssemos o perdão de Deus e não a ira de Deus. Então, de que maneira isso acontece? Vamos voltar lá para o texto de Mateus 27, o texto que nós estamos trabalhando. Olha o versículo 45, olha na sua Bíblia, Mateus 27, 45. O que Mateus ele registra? Houve trevas sobre toda a terra. É interessante, irmãos, como aqui o que está acontecendo espiritualmente é visível pela natureza. Nessas 3 horas, e o texto fala, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde. Então, quando nós olhamos para esse enunciado, essa narrativa de Mateus, são 3 horas. Durante 3 horas houve trevas sobre a terra. É o pecado, é a maldição da queda humana sendo atraída, sendo levada ao corpo do Senhor Jesus na cruz. Jesus, ele leva de uma maneira categórica, de uma maneira literal, o meu pecado, o seu pecado e o pecado de todos aqueles por quem ele deu a sua vida. Lá no Evangelho de Mateus, aqui desse texto que estamos trabalhando, Mateus capítulo 1, 21, é um texto muito precioso, inclusive é um texto histórico para a primeira igreja batista em Pompeia, porque no dia da organização da nossa igreja, no dia 24 de fevereiro de 1959, conforme registra a ata de organização da igreja, o pastor que pregou, eu não me recordo o nome dele agora, salvo engano foi pelo sobrenome, era estrangeiro, e ele pregou no texto de Mateus 1, 21. E o texto de Mateus 1, 21 diz o seguinte: ela dará à luz um filho, a quem darás o nome de Jesus, porque ele salvará seu povo dos seus pecados. Mateus 1, 21 é muito claro em nos mostrar, porque ele, Jesus, salvará seu povo dos seus pecados. É muito importante, irmãos, vermos que a expiação ela é eficaz. É muito importante nós vermos que Jesus Cristo, ele levou sobre si o pecado de seu povo na cruz. Então, é importante que nós compreendamos isso. Por quê? Por que é importante? Porque é o momento em que a ira de Deus contra o pecado está sendo copiosamente derramada. Jesus, ele se fez pecado em nosso lugar. Romanos capítulo 1, versículo 18, o apóstolo Paulo, quando começa a apresentar várias argumentações quanto à incapacidade, à depravação total humana, o apóstolo Paulo vai falar, Romanos 1, 18, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. A Bíblia, ela não nos deixa dúvida, irmãos, de que o Deus que amou, o Deus que é santo, o Deus que é justo, é um Deus que também ele tem ira absoluta. E a ira de Jesus, a ira de Deus, ela é manifesta, não é? Ou seja, no momento da sua morte na cruz, a ira de Deus, ela foi lançada sobre Jesus. Por isso que Jesus, ele fala, Deus meu, por que me desamparastes? Não é simplesmente Deus virar as costas para Jesus, não é isso não, irmãos. É a ira de Deus sendo copiosamente derramada por mais de 3 horas sem cessar. Para pensar nisso. 3 horas de agonia infinita, incalculável. E a obra de Jesus Cristo fez na cruz, ela é completa, ela é perfeita, ela é absoluta, ela é suficiente. Então, nós temos aqui uma palavra de identificação, uma palavra que Jesus se identifica com a dor humana, com a solidão humana, com a condição humana caída. Então, Jesus levou sobre si os nossos pecados, ele recebeu sobre si a ira de Deus, ele concedeu o perdão de Deus àqueles que se arrependem e creem.
Então a nossa segurança está em Cristo Jesus. A nossa segurança está na obra que Ele fez para nos salvar. E é muito importante você parar e pensar, você crê nisso, não é? Eu creio realmente nisso, eu creio que o Senhor Jesus, Ele morreu na cruz em meu lugar. Eu realmente fui atraído a Cristo, eu realmente tenho convicção de que ali na cruz eu estava sendo com Ele crucificado, meu velho homem, sepultado com Ele, como o apóstolo Paulo depois vai trabalhar aos Romanos. Será que eu tenho consciência, eu creio nisso? Irmãos, porque nós precisamos ter uma fé sadia, uma fé bíblica. Não é? Então, quando nós compreendemos aquilo que Jesus passou na cruz, nós podemos ter paz com Deus. Tanto é que Romanos capítulo 5, 1 fala sobre isso, né? Nós somos justificados pela fé por meio de Cristo Jesus, não é? Então nós temos o que? Paz com Deus. Por que temos paz? Porque não nos está reservado a ira vindoura, mas está nos reservado o que? A vida eterna que já começamos a desfrutar aqui e agora. Então, em sua natureza terrena, humana, não terrena, mas Jesus como 100% homem, colocar dessa forma fica melhor, ele sofreu, ele gemeu dor que eu não suportaria, nem você suportaria. Então ele fala, Deus meu, por que me desamparastes? Vamos observar um pouco mais, irmãos, que lá em Romanos capítulo 3, versículo 25 a 26, é um texto que nos ajuda a entender um pouco mais sobre isso. Romanos 3, 25 a 26, Paulo fala o seguinte, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. A única maneira de você ser aceito por Deus é mediante a obra de Jesus na cruz. Nós somos justificados pela fé, não é? E pela fé na obra que Jesus realizou. Então, o que nós temos, o que a Bíblia nos mostra, é que Jesus ele foi moído por causa das nossas transgressões. Eu já mostrei isso aos irmãos na primeira mensagem, quando falei sobre o perdão, lá em Isaías 53. Os irmãos depois podem ouvir a primeira mensagem. E hoje aqui eu não vou voltar lá, mas só quero fazer essa menção. Então, sabendo que Jesus levou absolutamente todos os nossos pecados, Ele pagou o preço e nos dá a vida eterna. Jesus é aquele que propiciou, né? Aquele que removeu a ira de Deus sobre nós, nos tornando novamente o que? Favoráveis, nos tornando novamente o que? Aceitos por Deus. E a propiciação, o que é a propiciação? Exatamente o sacrifício que sofre a ira de Deus até o fim, ou seja, quando a Bíblia fala que Jesus ele é a propiciação, abre em 1 João para você ver. 1 João capítulo 4, versículo 10. Fala assim, nisto consiste o amor, não que nós tenhamos amados a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então, o que é essa palavrinha propiciação? É aquilo que eu disse agora há pouco, né? É sacrifício que sofre a ira de Deus até o fim. A ira de Deus, a ira vindoura que vai ser derramada sobre os incrédulos, sobre os ímpios, não vai ser derramada sobre mim, sobre você que se arrependeu e crê em Jesus. Por quê? Porque essa ira já foi derramada na cruz. Então, Jesus na cruz, ele sofreu a ira de Deus até o fim, de forma completa, nada faltando. Então, propiciação é o sacrifício que sofre a ira de Deus até o fim, e dessa maneira transforma a ira de Deus contra nós em favor. Ou seja, porque Jesus Cristo morreu, sofreu a ira, Deus não é mais contra nós, mas Deus agora nos aceitou, nos adotou como filhos, nos regenerou, nos deu um novo coração e nos dá uma nova vida para vivermos. O teólogo batista, Wayne Grudem,
ele diz o seguinte: na cruz, a fúria de toda essa ira armazenada contra o pecado foi derramado sobre o próprio Filho de Deus. Então, como tem explicado, por isso que nós somos atraídos à obra que Jesus Cristo fez na cruz. Porque é na cruz que a ira de Deus foi derramada. Por isso que Jesus não está mais, irmãos, pendurado na cruz. Por que que nós, cristãos evangélicos, não usamos o crucifixo? Porque o crucifixo, ele não remete à fé evangélica, né? Ele não remete à fé bíblica. Jesus Cristo, ele foi crucificado na cruz, a ira de Deus foi derramada na cruz, mas Jesus não continua expiando os nossos pecados, no sentido que ele continua sofrendo por nós. Ok? Jesus, ele foi crucificado e foi o quê? Sepultado. Ele permaneceu sepultado? Obviamente não. A palavra nos diz que ao terceiro dia ele ressuscitou, no domingo pela manhã ele ressuscitou. Então, hoje é domingo, estamos aqui nesta manhã juntos. Como é importante isso, né? Por isso que nós cristãos nos reunimos também domingo. Por isso que nós consideramos domingo como o dia do Senhor, o dia em que nós dedicamos ao Senhor o culto matinal, o culto da noite, escola bíblica, um dia que procuramos também descansar pela correria da semana que teve, não é? Nos preparando para o descanso eterno. Então, é muito importante nós entendermos isso. O apóstolo Paulo, lá em Gálatas, capítulo 3:13, ele vai dizer o seguinte, que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Então, Jesus Cristo, de fato e verdade, se fez maldito em nosso lugar. Ok? Mas muitas vezes eu tenho dito que não adiantaria eu, Rodrigo, ser crucificado na cruz para expiar meus pecados. Por quê? Porque eu sou pecador. Não é? Não adiantaria você ser crucificado naquela cruz para receber o perdão dos seus pecados. Por quê? Porque somos pecadores. É preciso que uma pessoa sem pecado fosse colocada naquela cruz. Jesus é essa pessoa. E sem pecado algum ele foi levado à cruz. E ali na cruz ele se torna o quê? Maldito. Por quê? Porque nós fomos atraídos a Cristo, ali com Cristo fomos crucificados e sepultados. É muito importante entender isso, irmãos. Entendermos que a obra salvadora em nada depende de mim e de você. Nós não fizemos nada para ser salvos. Deus fez tudo. A nossa parte é entrar com o pecado. A parte de Deus é entrar com a sua graça, com a sua justiça, derramar a sua ira de forma completa e mediante ao mérito de Jesus Cristo, então somente dele, nós podemos, pela fé, receber a graça salvadora que Deus nos dá gratuitamente. E Paulo fala em Gálatas 3:13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Então nós podemos nos alegrar com isso, podemos realmente vermos, irmãos, que o nosso relacionamento com Deus não é um relacionamento de obras, não é um relacionamento de imposição religiosa, não é um relacionamento de regras, não. O nosso relacionamento com Deus tem que ser fruto do nosso amor a Deus como resposta primeira do amor de Deus por nós. Né? Nós fomos atraídos a Cristo Jesus, nós temos que nos consagrar ao Senhor, não por medo, não por imposição, não, por fruto do reconhecimento desse amor tão grandioso por nós. O desejo do nosso coração é darmos a nossa vida por Jesus, porque Ele deu sua vida por nós. Nós não somos uma igreja legalista, nós não somos uma igreja que fica pautada em regras humanas, impondo medo nas pessoas, que você vai perder a sua salvação, que você vai, fizer isso, vai ser isso. Para com isso é leseira. Nós temos que nos consagrar ao Senhor, nós temos que realmente amar ao Senhor como resposta do seu amor por nós, da sua graça por nós. E nós temos que ter consciência que vamos prestar contas a Deus, que um dia estaremos diante do Senhor. Então, naquilo que você tem consciência que tem pecado, você tem consciência que está errado, humilhe-se diante de Deus. Senhor Deus, tem misericórdia de mim, Pai. Ó Deus, eu sei que Jesus, ele já sofreu a sua ira, ele já, de forma completa, perfeita. Deus, eu tenho sido tão negligente, eu tenho
desprezado, Senhor. Deus, em nome de Jesus, me perdoa. Que eu possa te amar de verdade, obedecer seus mandamentos como fruto do meu amor a ti, como resposta do teu amor a mim. Amados irmãos, a vida cristã, ela não é cansaço, ela não é pelas obras. A vida cristã é fruto de um relacionamento de amor a Deus. Que você possa entender isso, que no uso da sua vontade, que no uso da sua liberdade, que no uso das suas escolhas, Deus seja glorificado em sua vida. Que Cristo, ele se fez maldito em nosso lugar, não é? O Armin Grunder, mais uma vez aqui quero citá-lo, ele vai dizer o seguinte: como Jesus carregava sozinho a culpa de nossos pecados, Deus Pai, o poderoso Criador, o Senhor do Universo, derramou sobre ele a fúria de sua ira. Jesus se tornou objeto do intenso ódio e da vingança contra o pecado que Deus tinha guardado com paciência desde o início do mundo. É muito importante entendermos isso, irmãos. Que você possa ter uma fé bíblica, que você possa amar a Jesus com tudo que você tem, com tudo que você é, que você possa realmente ter consciência disso. Quando nós encorajamos irmãos a participar dos cultos, domingo de manhã, domingo à noite, da escola bíblica, nós não queremos fazer isso impondo a você isso, uma regra. Não, para. Mas nós queremos mostrar nisso a nossa resposta de amor a Deus, a nossa resposta de amor uns aos outros. E, irmãos, é muito triste quando nós vemos que a igreja não demonstra amor a Deus. É muito triste, é muito triste. É muito triste vermos quando se demonstra mais amor ao mundo, mais amor aos bens, mais amor ao dinheiro, mais amor ao entretenimento, mais amor às coisas que são fugazes, passageiras. Então, que você possa pensar nisso. Você realmente tem amado ao Senhor Jesus? Você tem realmente amado a Deus? Você tem realmente amado a igreja de Deus? Eu acho que é muito importante esse tempo de estarmos isolados. Acho que é muito importante esse tempo. Acho que esse tempo Deus providenciou como fruto do seu amor à sua igreja. Porque, irmãos, vivemos tempo em que a igreja está insensível. Vivemos tempo em que a igreja está apática. Vivemos em que a igreja está tão voltada para as coisas do mundo que nem percebem que tem deixado Deus em último plano. Que nessa palavra de identificação nós possamos meditar sobre isso, pensar sobre isso e mudar o nosso posicionamento, mudar a nossa perspectiva, as nossas atitudes. Irmãos, não é impondo não, mas é tendo a consciência, o entendimento do que a palavra nos mostra. Cristo, ele foi a nossa propiciação. Cristo, ele recebeu a ira de Deus em nosso lugar, meu e seu, que se arrependeu e crê no Evangelho. E aqueles que hão de se arrepender e crer. Cristo foi o sacrifício que afasta a ira de Deus. A obra da cruz, irmãos, é um sucesso absoluto de Deus. A obra da cruz manifesta o plano glorioso de Deus antes da fundação do mundo. A obra da cruz mostra a glória de Deus. Que nós possamos realmente reconhecer isso. É reconhecer que o sacrifício de Jesus foi completo, foi absoluto. E, mais uma vez aqui, eu quero compartilhar com os irmãos algo muito interessante que cito novamente o Armin Grunder. Ele diz o seguinte: na santidade e na justiça de Deus há uma eterna e imutável de que o pecado seja pago. Além disso, antes que a expiação tenha algum efeito em nossa consciência subjetiva, primeiro, ele teve efeito sobre Deus e sobre a sua relação com pecadores que ele planejou redimir. Aleluia, não é? Estou mostrando aqui quando Deus determinou nos salvar antes da criação do mundo. Então, amada igreja, amados irmãos, você que está aí acompanhando conosco, não se engane.
A ira de Deus seria manifesta sobre a sua vida, sobre cada um de nós, e nós seríamos lançados no inferno e condenados eternamente se Jesus Cristo não morresse na cruz. A única forma de você receber o perdão de seus pecados, a vida eterna, é crendo que Jesus Cristo na cruz, de maneira completa e absoluta, pagou, Ele suportou, Ele sofreu, Ele se identificou com você na cruz. É crendo que a ira vindoura que seria sobre mim e você foi derramada na cruz. É crendo que, como Paulo explica, que nós fomos crucificados com Cristo e com Ele sepultados, nosso velho homem. E em Cristo Jesus nós somos agora novas criaturas. Que nós possamos, nessa manhã, meditar sobre isso. E que possamos buscar a santificação, irmãos. Não brinquemos com o Evangelho, não brinquemos com Deus. A palavra de Deus nos mostra que nosso Deus é um Deus santo, Ele exige, Ele requer dos seus filhos e filhas uma vida de santificação. Lá em Hebreus capítulo 10, 30 e 31 fala assim: Ora, nós conhecemos aquele que disse: A mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Que nós possamos ter temor ao Senhor e realmente consagrarmos nossa vida a Ele como resposta do nosso amor a Ele, porque Ele nos amou primeiro. A palavra de Deus nos fala lá em Hebreus 12, 28 e 29 o seguinte: Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Que você possa entender isso, que você possa, certo do perdão de seus pecados, não brincar de ser crente, não brincar com o Evangelho, não brincar com a Igreja de Deus, mas que você possa, como a palavra de Deus fala, consciente que recebemos um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Como o apóstolo Paulo diz aos Colossenses, capítulo 2, versículo 13 e 14, antigamente vocês estavam espiritualmente mortos por causa dos vossos pecados, mas agora Deus os ressuscitou junto com Cristo. Deus perdoou todos os nossos pecados e anulou a conta da nossa dívida com os seus regulamentos que nós éramos obrigados a obedecer. Ele acabou com essa conta, pregando-a na cruz. Que nós possamos, amados irmãos, compreendermos isso. Em Hebreus 2,10 fala: Pois Deus, que cria e sustenta todas as coisas, fez o que era apropriado e tornou Jesus perfeito por meio do sofrimento. Deus fez isso a fim de que muitos, isto é, os seus filhos, tomassem parte na glória de Jesus, pois é Jesus que nos guia para a salvação. Que nós possamos, nessa manhã, então, reconhecer que Deus se identificou conosco na cruz. Que Jesus se identificou conosco na cruz, quando Ele falou: Deus meu, por que me abandonastes? A cruz realmente revela o quão hediondo foi o pecado. A cruz revela o quanto que Deus é santo e é justo. A cruz revela o quanto que Deus revela a sua justiça, manifesta a sua justiça, ao derramar a sua ira, copiosa ira, sobre Jesus. Durante 3 horas, Jesus sofreu por mim e por você. Sofreu por aqueles a quem Ele deu o perdão e a salvação. E nós possamos, então, como fruto do amor de Deus, como resposta do nosso amor de Deus, amarmos o Senhor e fazer a sua vontade. Não se engane, querido. Você só estará isento da ira futura de Deus se você se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus Cristo. Se você confessá-las a Deus, crendo que Jesus Cristo é o seu único suficiente Salvador. Esta verdade, ela é absoluta, quer você queira ou não. Isso não depende da sua subjetividade. É uma verdade absoluta que a Bíblia revela.
O mundo despreza o absoluto de Deus. O mundo despreza aquilo que Deus revela na sua palavra. E é justamente por isso que nós precisamos crer na palavra de Deus, não é? Que nós possamos nessa manhã então glorificar o Senhor na certeza que a obra de Jesus ela é suficiente, ela é completa, ela foi concluída. Que possamos essa manhã glorificar a Deus, agradecer por tão grande amor para conosco. Que possamos essa manhã fazermos uma checagem, vermos aquilo que precisamos mudar em nossa vida, nos consagrarmos ao Senhor. Que você nessa manhã possa determinar, Senhor Deus, eu desejo amá-lo mais, obedecê-lo mais, porque eu sei o quão distante eu estou disso. E que você possa rever a sua agenda e priorizar a comunhão fraternal, os cultos dominicais, domingo de manhã, domingo à noite, quando retomar, porque, amados irmãos, é inconcebível uma igreja fiel à sã doutrina não amar uns aos outros, não obedecer à palavra de Deus. E é uma incoerência que nós não podemos continuar tendo. Então, que Deus te abençoe, que você possa meditar sobre isso. Vamos orar nesse momento, vamos agradecer ao Senhor. Ô Pai, obrigado, Senhor, por tão grande amor para conosco, Deus, em que o Senhor Jesus Cristo sofreu a ira que era designada a nós. Obrigado, Pai amado, porque de uma maneira completa, suficiente, Jesus Cristo, Ele suportou na cruz o que eu nunca poderia suportar, Senhor. Ó Pai amado, obrigado porque sabemos que o Senhor cumpre os seus propósitos. Ó Pai amado, guarde, ó Deus amado, conduza-nos, ó Pai, que façamos a sua vontade, que possamos, ó Deus, verdadeiramente nos consagrar ao Senhor, ó Pai amado, como reconhecimento do Teu grande amor, ó Pai, por temor à Tua santidade, à Tua justiça, a quem Tu és. Ó Pai, que possamos fazer a Sua vontade, que possamos viver o Teu Evangelho e também compartilharmos, ó Pai, a esperança que temos, porque cremos, ó Pai, e sabemos que aqueles que o Senhor amou desde a fundação do mundo serão atraídos a Cristo Jesus. Ó Pai amado, e crerão no Teu Evangelho glorioso. Nós te louvamos, ó Pai, porque a cruz revela a Tua obra gloriosa, a Tua obra majestosa, a Tua obra triunfante, a Tua obra, Deus amado, que nenhum homem poderia realizar, a não ser Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Nós te louvamos e bendizemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe, tenha um ótimo dia, compartilhe essa mensagem e que possamos juntos permanecer firmes, ok? Até logo mais à noite, às 9 horas, se Deus permitir, daremos continuidade ouvindo a quinta palavra de Jesus na cruz, não é? Vamos lá, Deus abençoe, juntos somos mais um coraçãozinho aí, ó. Dá um coraçãozinho aí. Valeu, irmão, Deus abençoe. Tchau, bom dia.